Porque o que vale é a intenção do nosso coração. O que vale é aquilo que Deus colocou no meu coração e eu trouxe ao Senhor com alegria. Se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, tome nas suas mãos. Eu quero contigo orar. Pai, em o nome de Jesus Cristo, eu quero aqui nessa noite, ó Pai, em tua maravilhosa presença, consagrar, ó Deus, em o nome de Jesus, a cada dízimo, a cada oferta. Ó Pai querido, que nessa noite, Senhor Deus, que a oferta que está sendo traga nesta noite, Senhor Deus, que ela venha a ser a oferta de Abel, Senhor Deus. A oferta da qual o Senhor se agradou primeiro, Deus, daquela pessoa que se dispôs a ofertar. Aquela pessoa, Pai querido, que olhou para o Senhor e viu a tua bondade, que viu no Senhor o recurso, que viu no Senhor a provisão da qual o Senhor tem derramado os seus filhos, Pai. E que essa oferta, ó Pai querido, ela seja aceita em o nome de Jesus Cristo, ó Pai, para que o teu povo possa experimentar cada vez mais da abundância que o Senhor tem para a vida deles, Pai. E oro para que também, Senhor Deus, o necessitado venha encontrar na vida dos teus filhos recurso, ó Pai, porque assim o Senhor abençoou a Israel. E Israel, Senhor Deus, ela foi uma grande abençoadora dos necessitados, Pai. Assim, ó Pai querido, eu oro e consagro em o nome de Jesus a cada dízimo e oferta dos seus filhos aqui nessa noite, ó Pai, em o nome de Jesus, amém. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Antes de eu passar a palavra, eu quero aqui nessa noite, uma coisa que eu sempre esqueço, e hoje, para honra e glória do Senhor, eu não me esqueci. A você que nos visita pela primeira vez, levante uma das suas mãos, por favor. Não tem? Tem algumas pessoas que ficam com vergonha, né? Terezinha, Gabriela, seja muito bem-vinda nesse lugar. Ficamos felizes de vocês aqui. Você que é de casa já há um tempo, Deus abençoe a sua vida. A você que acompanha pela transmissão, seja ricamente abençoado. Esperamos você aqui a qualquer dia presencialmente para darmos um abraço a vocês. Deus abençoe a vida de vocês, amém? Vocês acreditam que dentro deste vaso existe uma palavra para a vida de vocês? Então erga a mão para a vida deste valoroso. Senhor, eu quero nessa noite aqui, ó Pai querido, te exaltar e te glorificar. Ó Pai querido, que o Senhor venha falar através da vida deste homem. Ó Pai querido, porque o Senhor tem uma palavra, Senhor Deus, para a tua igreja nessa noite. Ó Pai querido, que a tua palavra, ela venha alcançar o teu propósito. Como flecha, Senhor Deus, a tua palavra, ela venha alcançar, ó Pai querido, o alvo aqui nessa noite, ó Pai. Ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós possamos, ó Pai querido, aqui nessa noite, nos tornar cativos ao Espírito Santo. E que a tua palavra venha gerar em nós, ó Pai querido, transformação para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Graça e paz, igreja. Ih, tá meio fraquinho, hein? A graça e paz, igreja. Ah, melhorou, hein? Vou aproveitar que você está de pé. Abra sua Bíblia comigo lá em Provérbios, capítulo 16. Verso de 1 em diante.
Provérbios 16, do verso 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Verso 2: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Verso 3: confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Aleluia. Pode se sentar. Hoje eu estou bem rouco. Acho que já tem um mês aí que eu não consigo melhorar esse nariz entupido. Mas, em nome de Jesus, eu vou conseguir falar até o final. Eu estava esses dias, meditando um pouquinho nessa palavra. Coincidentemente, o pastor até falou, sugeriu da gente estar sempre lendo, pelo menos uma vez por ano, o livro de Provérbios. Eu já vi um pastor falar que você tem que ler um versículo de Provérbios todos os dias, durante os 365 dias do ano, para que você leia todos os dias alguma coisa que te faça avançar aqui nessa terra, Então, o livro de Provérbios, ele contém muita sabedoria divina, A sabedoria que Deus colocou na vida de Salomão. E aqui nesse texto que a gente estava lendo, volta no verso 2, principalmente no verso 2, a gente vai ver uma coisa que o Senhor faz com os homens e que nós precisamos estar atentos. Consegue voltar no versículo 2 aí? A palavra vai dizer assim, todos os caminhos do homem são puros, mas aos seus olhos. Só que o Senhor pesa o espírito, Então vai ter outras versões da Bíblia que vai dizer que o Senhor sonda o espírito, E algumas outras vai dizer que ele pesa, que ele avalia, que ele examina e que ele julga, Então, várias palavras aí trazendo um sentido próximo, que mostra que o Senhor conhece realmente o que está dentro do nosso coração. E eu lendo esse texto, eu comecei a meditar numa palavra que o Senhor foi me dando, e aí eu comecei a assistir alguns vídeos, e ver que alguns homens de Deus já falaram também um pouquinho sobre esse texto, mas eu gostaria de trazer algo para nós aqui nessa noite, baseado no que o Espírito tem para você aqui nessa noite, amém? Então o Espírito Santo de Deus tem algo para você aqui nessa noite, não perca o que ele pode te falar e o que você pode gerar de semente frutífera através dessa palavra. Muitas vezes a gente pode querer fazer uma coisa certa, e às vezes fazer do jeito errado. Às vezes a gente ora, e Tiago também vai falar sobre isso, A gente depois vai ler esse texto, mas Tiago vai falar que a gente pode orar é uma coisa boa, só que a gente pode orar do jeito errado, porque a gente às vezes não sabe pedir, Então muitas vezes a gente pode fazer a coisa certa do jeito errado. Às vezes a gente pode fazer a coisa errada, achando que está certo, mas a coisa errada, achando que está certo também. Então é uma outra coisa que a gente pode fazer. E a gente precisa estar atento a isso a todos os dias. Porque senão a gente pode cair no erro de se confundir com o nosso coração. Os caminhos do homem, para ele, são puros. Então eu posso estar fazendo uma coisa achando que eu estou fazendo, uau, eu sou o máximo, E aos olhos de Deus, a gente pode estar sendo julgado, porque a gente pode estar fazendo algo errado, quando a gente mesmo começa a se julgar sozinhos. Então, a gente precisa ter essa atenção. E aí, eu chego no título da mensagem de hoje, que é uma pergunta para você e para mim. Por que fazemos o que nós fazemos? Por que eu faço o que eu faço? E aí, essa pergunta ela se estende, primeiro, ela vai de encontro aos cristãos, por que você faz o que você faz na obra de Deus? E depois ela se estende para a sua vida pessoal, para os não cristãos também. Por que você faz o que você faz, Por que você estudou o que você estudou? Por que você trabalha onde você trabalha?
Então são inúmeras perguntas. Essa mesma pergunta, né, vai te fazer pensar em vários aspectos da sua vida. E eu, pensando nisso, eu comecei a me perguntar também, por que eu faço o que eu faço, né? Por que eu toco guitarra, por que eu toco violão, por que eu venho na igreja toda quarta, todo domingo, por que eu venho na escola dominical, por quê? Por quê? Eu gostaria que você se perguntasse aí, pensa aí com você mesmo, por que você faz o que você faz? É uma pergunta para você pensar do início ao fim dessa mensagem. Quando a gente medita nisso, né? Medita nessa frase, eu te levo a pensar o seguinte, né? E eu vou te perguntar, né? E eu gostaria que você me respondesse aí, com voz audível mesmo, né? Dar esmola, pensa comigo aqui, ó. Dar esmola, orar, jejuar, são coisas boas ou ruins? Dar esmola, orar, jejuar, são coisas boas ou ruins? Vocês disseram que são boas, né? Só que elas podem ser coisas ruins, e se eu te disser isso, se for feito de maneira errada. E eu vou te mostrar isso. Abre sua Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo 11. Hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia, porque eu tenho algumas histórias, né, para que a gente aprenda com elas e não caia no mesmo erro. Lucas 11, do verso 38 em diante. Vai dizer assim a palavra de Deus, ó. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e da maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não se veem, porque sobre os quais os homens andam sem o saber. Olha esse verso 44, como é que é interessante, né? Jesus, ele compara esses homens como se eles fossem túmulos, né? Quem lembra dos cemitérios aí dos Estados Unidos? De algumas cidades do Brasil também, acho que lá no sul tem uns cemitérios assim, todo gramado, né? E você só sabe que é um cemitério porque tem umas cruzes assim esparramadas lá. Mas se não tivesse, um gramado, né, lindo. Mas debaixo daquele gramado ali, né, tem algumas covas, e dentro daquelas covas tem algo que não é muito legal, né? Que se abrir, vai cheirar mal. E Jesus, ele compara, né, os fariseus a esses túmulos, né? Porque eles por fora pareciam estar fazendo coisas boas, né? Estavam jejuando, estavam dando dízimo de tudo, né, o que eles tinham, mas para aparecer. Era um problema, né? Então, a maneira como a gente faz as coisas pode, em vez de te abençoar, em vez de me abençoar, elas podem me prejudicar, me amaldiçoar. Porque eu posso simplesmente vir aqui na frente e dar o meu dízimo, né, para mostrar que eu estou dando dízimo. Eu posso simplesmente fazer como os fariseus, né? Vir na igreja e orar, e pular, né, e mostrar para todo mundo que eu sou muito crente aqui dentro, né, e a hora que eu sair ali fora, eu posso catar um dinheiro do lugar que eu trabalho, né? Eu posso falar mentira, eu posso ficar devendo e simplesmente não pagar porque eu não quero. Eu posso falar mal do meu irmão. Você já pensou como é que é sério isso? E o Senhor, o Espírito Santo me fazendo eu fazer, né, uma recapitulação da minha própria vida mesmo. O quanto será que eu tenho me esforçado para ser
um verdadeiro cristão, não somente na presença dele, aqui na igreja, né, na frente dos outros, na verdade, mas na presença dele eu tenho me esforçado para ser realmente aquilo que ele quer que eu seja. Então não conta só aqui, não conta só na frente daqueles que são da mesma fé. Tem que contar a todo momento. As pessoas têm que olhar para você e ver assim, olhar para o Misael e falar assim, nossa, Misael carrega uma coisa diferente. Não sei o que é não, mas quando eu chego perto dele eu sinto paz. Quando eu chego perto dele, eu sinto uma coisa boa, sabe? E as pessoas começam até a se constranger, às vezes, de estar perto de você e falar, porque você carrega algo bom dentro de você. E isso não é para nós nos gloriarmos, na verdade é o contrário. Quando alguém falar isso, é a oportunidade de você falar assim, eu carrego tudo isso aí, mas é porque Jesus, através da cruz, deixou com que o Espírito Santo fosse enviado para mim, dentro de mim. E é esse Espírito que faz do homem pecador, do homem miserável, esse homem que eu tenho tentado ser, um homem melhor, uma mulher melhor, uma pessoa que carrega a presença de Deus, Então eu e você precisamos ser essas pessoas, não somente na frente de outras pessoas, mas em todos os lugares. Então Jesus ele corrigiu os fariseus por eles quererem carregar uma aparência, que não era a realidade deles, não era a realidade do coração deles. E quando a gente vai olhar nessas questões de intenções erradas, a gente vai ver várias outras histórias. Eu vou te mostrar mais uma. Abre comigo lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 1, do verso 14 em diante. Filipenses capítulo 1, do verso, a gente vai ler até o 17, 14 ao 17. Olha o que estava acontecendo nessa igreja. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo, por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, aqueles que fazem de boa vontade, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. E aqueles que fazem por inveja, por porfia, contudo, pregam a Cristo por discórdia, incessantemente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então, olha para você ver, pregar o Evangelho é uma coisa boa, não é? Não é um mandamento? Só que essas pessoas também estavam fazendo do jeito errado, Então, tinha gente ali que estava pregando para causar discórdia. Pensa bem uma coisa dessa. Você ir lá pregar Jesus para causar discórdia, E a gente trazendo para a nossa realidade hoje, Será quantas pessoas, não vou nem falar igrejas, não, vou falar pessoas, porque cada um de nós, a gente responde pelos nossos atos e palavras, Quantas pessoas hoje você conhece, ou você talvez imagina, que prega o Evangelho para encher uma igreja de cadeiras, Cadeiras cheias de pessoas, Então a pessoa está lá pregando porque ela quer que a igreja dela seja maior, porque ela quer que a igreja dela apareça mais, porque ela quer aparecer para mais gente. E muitas das vezes a pessoa não está nem preocupada se ela está enchendo o céu de almas salvas. Eu falo isso com toda propriedade porque eu conheço pessoas assim. Eu já vi pessoas fazer isso. Pregar porque queria ver o culto de domingo, O evento cheio. Mas não para encher o céu, mas para encher, se encher de glória. Falar, não, eu fiz acontecer, Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E às vezes os homens não estão vendo. O Senhor é o único que sabe dessas coisas. Eu não posso julgar, não posso apontar ninguém. Mas eu gosto de sempre frisar isso. O Espírito Santo sempre nos frisa algumas coisas e a gente tem que guardar isso na nossa mente. Ele conhece os nossos corações. Ele conhece aquilo que você faz. Tanto de ruim, para você se policiar, quanto também de bom. Saiba que todas as coisas, no final, elas serão desencobertas. E o Senhor,
Ele dará àqueles a sua recompensa porque tiveram o coração voltado a Ele. Né? E aqueles que não tiveram, né, também receberão julgamento. Nós devemos nos policiar para isso. Então nós precisamos policiar nossas intenções para não fazer do jeito errado. E aí a gente vai chegar num ponto aqui da mensagem que eu gostaria que você guardasse, né? Então 3 perguntas, né, que você deve fazer para você mesmo nessa noite, para que você saia daqui, né, lembrando dessas perguntas e se fazendo elas todos os dias. Todo dia de manhã, na hora que você for orar ao Senhor, ao Espírito Santo, você perguntar isso para você mesmo e falar assim: Espírito Santo, me mostra como é que eu estou nessa pergunta aqui. Então a primeira pergunta que você vai se fazer aí todo dia: o que está dentro do meu coração? E aí a gente vai olhar um texto lá em Atos. Fala aí que a gente vai abrir bastante a Bíblia, hein? Atos capítulo 5, do verso 1 em diante. O que está no meu coração? Vou acompanhar aqui, ó. Vai ser do 1 ao 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então essa é uma passagem típica, né, da pessoa fazendo a coisa certa com a intenção errada. Fazendo a coisa certa, ele estava ofertando algo ao Senhor, era uma coisa certa. E a Bíblia, né, ela não vai deixar isso muito claro, se foi o Espírito Santo que pediu para que ele doasse tudo, ou se foi ele que se propôs a doar tudo, ou se ele falou que ia doar tudo e depois mudou de ideia no meio do caminho. A gente não tem essa clareza, mas uma coisa, no meio desse texto aí tem uma clareza, né? Tem uma versão da Bíblia que vai dizer, né, que foi Satanás que teve acesso, né, aos pensamentos dele e fez com que ele fizesse, né, isso, não doasse tudo. Eu acho que a minha versão, deixa eu ver aqui, ó. É uma versão que fala, que cita Satanás aí no versículo. Se alguém tiver aí, pode até ler. A minha tem, eu acho que é a Almeida Corrigido e Fiel. No verso 3 lá. Ó, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Então, Ananias se deixou ser influenciado por Satanás para mentir para o Espírito Santo. Então, a gente tem uma clareza nesse texto, independente de qual foi o propósito, né? O problema não era isso, né? Qual que foi o propósito, mas que não foi cumprido, né? Então, foi pensado uma coisa e feito outra. Foi feita uma coisa certa, com intenções erradas. E houve um preço. Houve um preço, eu acredito até que para mostrar mesmo à igreja daqueles dias que o Espírito Santo não estava vindo para brincadeira, né? Ele estava vindo para reinar, da mesma forma que Jesus veio, né, para salvar, o Espírito Santo veio para reinar. E ele está reinando até hoje, amém? Ele está reinando até hoje, é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Então a gente vai ver que as intenções erradas elas podem nos levar ao mal. Tem outro texto em Atos, um pouquinho para frente aí, Atos 8,
a gente vai ver a história de outro homem também, que teve um problema aí com as intenções do coração. Atos 8, do verso 9 em diante. A gente vai ler junto aí os versos, até o 21 a gente vai ler. Um homem que até pouco pregado aí nas igrejas, mas você vai ver que interessante a história desse homem. O nome dele é Simão, né? Então, estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo, para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Volta lá no verso 19 para mim, fazendo favor. Tinha uma intenção certa aí, né? Qual que era a intenção certa aí de Simão? Pensa comigo aí, quem responde aí ganha 10. Isso, só que o que ele queria fazer com o Espírito Santo? Derramar sobre outros, né? Então a intenção dele era boa, não é verdade? Ele queria o que os apóstolos tinham, né? Pedro e João. Ele queria ter o dom de passar o Espírito Santo adiante. Isso é uma coisa legal, top. Porque se ele recebesse esse dom, ele ia fazer com que o Espírito Santo tivesse alcance em mais lugares, né? E mais pessoas fossem batizadas. Só que tem um problema. Ele queria fazer isso com uma intenção errada, né? Ele achou que ele podia comprar o Espírito, o dom do Espírito, né? Muitos vão até pregar que ele queria comprar o Espírito Santo, mas na verdade ele queria comprar o dom do Espírito que estava sobre os apóstolos. E aí é onde que entra a intenção errada. Se a gente for pegar a fundo essa intenção errada dele, a gente tem que olhar para o passado de Simão primeiro, né? Então, o passado de Simão, ele era um homem conhecido, né? Que todo mundo falava bem, que desde o menor até o maior procurava ele e ouviam ele. Então, era um cara que tinha relevância ali naquele lugar, não é verdade? E aí, o que aconteceu? Esse homem se converteu. E aí, quando ele se converte, ele para de fazer as mágicas, né? Para de mexer com essas coisas, porque ele se converteu. E a Bíblia, tanto é que a Bíblia nem vai falar se ele se converteu de verdade ou não. Mas a gente acredita que sim, porque a Bíblia vai dizer nos versos anteriores aí que ele se converteu. Só que existia ainda, né, um resquício no coração dele de uma coisa do passado que ele não deixou. Ele ainda queria ter os holofotes, ele ainda queria continuar aparecendo, né? E aí que entrou o problema, né? Porque você imagina só, aí depois, né, passa um tempo, ele está vendo um monte de coisa legal acontecendo, né, pessoas recebendo o Espírito Santo, né, e quem aparecia naquela época ali, depois que acabou a fama dele,
era Pedro e João, né? Então, todo lugar que Pedro e João estavam, imagino eu que as pessoas queriam estar perto, queriam saber o que estava acontecendo, né? Como foi com Jesus, porque elas viam que tinha algo diferente naqueles homens, né? E elas começaram a procurar aqueles homens ali todos os dias. E aí Simão ficou meio que de lado, né? Simão ficou de lado e penso eu, né? Isso aí é interpretação, que Simão começou a pensar assim, eu quero também, né, voltar a aparecer. Só que eu não vou fazer mais magia. Não vou mexer com isso mais porque eu me converti, né? E aí ele pensa assim, legal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou oferecer dinheiro para me ter também o que eles têm. E aí eu vou começar a aparecer também igual eles. Ia fazer a coisa certa, que era propagar o reino através do Espírito Santo, mas com a intenção errada. E isso nos faz pensar, né? O quanto de Simão a gente tem dentro de nós. O quanto a gente está fazendo o que a gente faz. Realmente para Deus ou realmente por causa das pessoas, né? Eu falo muito isso com os meninos aqui do Louvor, né? Que é o ministério hoje que eu lidero. A gente foi chamado, né, para facilitar a adoração. A gente não está aqui para aparecer. A gente faz com excelência. Né? A gente estuda, se dedica, ensaia, né, muitas e muitas vezes aí, terça-feira à noite aí até tarde, né? Domingo, às vezes acaba a escola dominical, a gente vai até meio-dia, meio-dia e meio. Então a gente gasta tempo para fazer com excelência o que a gente faz. Só que se eu subir aqui, né, pegar um instrumento desse e começar a fazer algo aqui pensando assim, será que fulano está vendo? Será que fulano está escutando? Será que Beltrano está achando legal? Acabou ali. Deus não está mais no negócio. Deus não está mais se agradando daquele sacrifício. E eu estou usando aqui uma coisa que é uma ferramenta minha, mas isso pode ser com qualquer coisa que você faz, sabe? Qualquer coisa, irmão, qualquer coisa, desde a menor até a maior, até mesmo no seu trabalho, porque se a gente começa a fazer muito querendo honra, né, a gente perde aquilo que o Senhor falou, que tudo que a gente faz é para Ele. Se você acredita que tudo que você faz é para Ele, você tem que honrar a Ele, não é as pessoas. As pessoas vai ser fruto daquilo que você fizer para o Senhor. Até porque se você fizer realmente de coração limpo as coisas para o Senhor, as pessoas ao redor vão ser honradas também como devem ser, né? Se eu vim aqui servir bem o ministério de louvor, agradando a Deus, eu vou honrar o meu pastor, porque eu vou estar fazendo bem aquilo que ele me confiou. Tá vendo como é que as coisas elas estão juntas? Mas a gente precisa primeiro olhar para o céu, para tudo que a gente faz. Então, se você atua na igreja, em qualquer área, a primeira coisa que você tem que pensar é, eu estou fazendo para o Senhor? Se sim, aí a gente pula para o segundo passo. Então, se eu estou fazendo para o Senhor, eu estou honrando o meu líder, seja ele o pastor, seja ele o líder do ministério. E aí, por fim, né, a gente parte para uma questão que é importante, mas que tem que ter a intenção certa, que é servir as pessoas. Então, a gente parte para o último estágio, que é servir as pessoas. Só que não com a intenção de ser honrado por elas. Pelo contrário, é servir a elas, para que a gente honre o nosso Deus. Está entendendo? Então isso é uma coisa muito importante no reino de Deus. Se a gente não entende isso, a gente faz tudo errado. A gente vai fazer igual Simão. A gente vai vir, né, de um aspecto do mundo e vai querer trazer ele para a igreja e vai querer que continue, né? Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Então, a pergunta que eu fiz agora, né, o que está no meu coração, ela tem que estar bem viva aí, né, na sua mente. O que está dentro do seu coração. E aí a gente vai agora ler outro texto junto, de uma outra história para a gente pular essa pergunta aí, lá em Gênesis 20. Gênesis 20, do 1 ao 7. Agora eu vou te dar uma outra vertente. Você pode querer fazer a coisa certa, do jeito errado, ou você pode fazer a coisa errada achando que está certo.
É a história desse homem aí, Abimeleque. Ó, a partir do verso 1. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos à noite e disse-lhe: eis que morto serás por causa da mulher que tomastes, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, Abraão, né, no caso, que ela é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração, em pureza das minhas mãos, tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei que na sinceridade do seu coração fizeste isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque ele é profeta, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Casar é uma coisa boa, não é, Adena? E não senti firmeza, não. Falta só 2 semanas. Casar é uma coisa boa, né, Sara? Então, Abimeleque também queria uma coisa boa, ele queria casar. Só que ele queria fazer uma coisa que era certa aos olhos dele, ele não sabia que era errada, né? Porque a mulher que ele queria pegar como esposa já era casada, só que nem ele sabia. Nesse caso, pega uma chave aí, nesse caso, o Espírito Santo sempre vai te mostrar antes. Se você for fazer uma coisa errada, achando que está certo, preste atenção aos sinais, o Espírito Santo vai te mostrar, vai falar assim: não, isso aí não é para você fazer, mas você precisa perguntar. Você tem perguntado ao Espírito Santo se as coisas que você tem feito está certo? Se os caminhos que você está andando estão certos? Se as pessoas com que você anda são pessoas certas para andar com você? Abimeleque achou que ia fazer uma coisa legal, coisa boa, né? E o Senhor impediu ele de fazer, né, uma coisa que na verdade era ruim. Era bom aos olhos dele, mas era ruim, porque ele está em pecado. Então a gente também pode cair nessa vertente, né? De estar achando que está fazendo uma coisa legal, mas está fazendo coisa errada. Né? A gente sabe que Deus ama quem faz a coisa certa do jeito certo. Né? Um texto da Bíblia que é muito famoso aí, né, das ofertas dos dízimos, vai dizer isso, né? Que Deus ama quem dá com alegria. Né? Pois se a gente faz com obrigação, a gente, né, já perde o sentido do negócio, né? A gente está fazendo por obrigação, para o pastor saber que eu estou dizimando, né? Para mim não sair do ministério, para o irmão ver que eu dou dízimo, né? Então, isso são coisas que podem estar dentro do nosso coração. E se a gente não se policiar, a gente cai nessa questão, né? Vai fazendo, e aí, né, você já ouviu aquela frase que uma mentira, quando ela é contada várias vezes, ela se torna verdade para quem está contando, né? Você já viu uma pessoa que fala tanta mentira que até a pessoa acredita depois, né, que é verdade? Então a gente tem que se policiar com isso, porque a gente pode estar contando uma mentira para nós mesmos. Né? E aí eu fico imaginando depois lá no fim, né, quando a gente sentar com o Senhor lá no trono branco, e ele perguntar para a gente, né, por que você está fazendo isso? Eu não mandei. Eu mandei você fazer isso, e você não fez. E a gente tem que se policiar com isso, é uma coisa muito séria. Segunda pergunta, para a gente guardar: o que influencia o nosso coração? Então, o que tem influenciado o teu coração? Primeiro é o que está dentro dele, né? E segundo, o que influencia ele. A gente pode ser influenciado por coisas externas, demais. Eu lembro quando eu tinha 13, 14 anos, né, mais ou menos, eu era muito influenciável. Né? Então eu tinha muitos amigos lá no meu bairro, né? A gente cresceu na rua, né? Então brincava com muita gente. Era um bairro e
né? Na época as mulheres eram muito férteis, né? Porque tinha muita criança na rua. Então era aquela criançada e a gente, né? De vez em quando estava com uma turminha aqui, aí eu era assim, eu juntava com os 3 ali, ficava um tempo. Aí quando vê depois parece que eu cansava, aí eu juntava com os outros 3. Só que tinha um problema, né? Eu juntava, tipo assim, com 3 que gostava de soltar pipa, né? E aí eu ficava doente com aquilo ali, todo dia, soltar pipa, não sei o quê. Falava só de pipa, sentava de noite para fazer pipa até meia-noite. E aí quando veio eu enjoava daquilo lá, eu vou juntar com a outra turma. Aí uma vez eu juntei com a turma do hip hop, né? E comprei umas calças largonas, cheias de desenho, colocava umas bandanas brancas na cabeça. Agora eu sou do hip hop. Eu acho que estava na alta do hip hop aqui em Barroso. Mas na época que o Lito tá lá e veio aqui ainda. E aí fiquei naquela coisa, hip hop. Depois eu vi, não gosto muito de hip hop não. Aí juntei com uma turma que gostava de rock. Aí comecei a andar igual doido, pintava a unha do dedinho de preto. Era roqueiro, né? Tinha que pintar, se for roqueiro, tem que pintar a unha do dedinho de preto. E aí... Então, tipo assim, eu não tinha personalidade. Eu não tinha, porque, tipo assim, eu era influenciável. Eu juntava com uma turma ali, fazia umas coisas, e depois eu juntava com outra, fazia outra, e eu fui ficando sem identidade, porque cada hora eu estava fazendo uma coisa. Né? Então, meu coração era influenciável. Até que chegou um momento que eu, né, considero que realmente tive um toque diferente do Senhor. Eu falei, não, agora eu que vou influenciar as pessoas. E aí eu comecei a seguir a Cristo, né? Então, aí somente as coisas de Cristo que me agradavam. Somente fazer as coisas do reino que me agradavam, né? Mas a gente pode ser influenciável. E a gente também pode influenciar pessoas. E eu fico lembrando de quando eu conheci minha excelentíssima, amada esposa, né? E assim, a gente tinha alguns gostos diferentes. Mas eu influenciei ela em algumas coisas. Eu vou lembrar ela de uma. Ela não gostava de pescar, né? Veridiane, uma vez a gente foi pescar numa represa, ela pegava o lambari assim, ela, nossa, que dó, jogava o peixe fora, que ela tinha dó do peixe morrer, né, Veridiane? Então, e aí passou, né, os anos e a gente saiu, porque ela sabe que eu gosto muito de pescar e a gente começou a sair junto para pescar e algumas vezes, né? E aí passou um tempo aí, ela ficou melhor do que a maioria dos meus amigos na pesca, para falar a verdade. Já teve vezes ela sair comigo e pegar mais que eu, uma vez que a gente foi pescar aqui em Barroso. Então, assim, eu influenciei ela numa coisa que eu gosto, né? Tem coisas que ela ainda gosta desde antes de eu conhecer ela, tem coisas que eu gosto também desde antes de conhecer ela, mas tem coisas que a gente comunica, né? E começou a fazer junto, né? Gostar junto, por influência, né? Para a pessoa ver em você que aquilo ali realmente é a sua paixão, né? Então, né, a gente pode influenciar as pessoas com aquilo que a gente faz, quando a gente faz com amor, né? Quando é uma coisa certa, eu te aconselho, inclusive, a fazer com amor mesmo, com intensidade, para que você influencie as pessoas, principalmente você, líder, né? Você deve ser um influenciador da sua equipe, né? Sua equipe tem que te ver, doar mesmo seu sangue, né? Ver que você gosta mesmo daquilo, porque eles vão fazer também, eles vão seguir o exemplo, né? E aí a gente segue caminhando assim, né? Então você é um influenciador. E eu te convoco a ser um influenciador não só aqui dentro, mas lá fora, no seu serviço, na sua vizinhança, para a sua família, para que as pessoas ao te verem, vejam um pequeno Cristo em você e comecem a falar assim, eu quero seguir Jesus, porque essa pessoa está muito bem com Jesus e eu quero também. Amém por isso, né? E a gente vai para a última pergunta da nossa mensagem. Então, o que está no nosso coração é a primeira. O que influencia o nosso coração? O que tem deixado de influenciar o seu coração é a segunda. E a terceira é uma das mais importantes, né? Se você identificou alguma coisa nas duas primeiras, você vai chegar na última pergunta e vai se perguntar assim, como avaliar o meu coração, então? Porque eu já sei que pode ter alguma coisa ruim lá dentro. Eu já sei que eu posso ser influenciado ou influenciador. Mas como saber, então, o que meu coração realmente está fazendo? Será que eu estou fazendo uma coisa boa ou não? E olha comigo lá em Jeremias, capítulo 17.
Jeremias. Que está depois aí de Salmos, Eclesiastes, Cantares. Jeremias 17, a partir do verso 9. Na verdade, a gente vai ler só o 9. Eu sei que você abriu aí na sua Bíblia, mas eu queria que você lesse comigo aqui, ó. Vamos ler essa versão todo mundo junto. Troca para a NVI, fazendo favor. Consegue? Isso, Jeremias capítulo 17, verso 9. Vamos ler todo mundo junto? Enganoso. Peraí. Vamos lá. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Essa frase é mais importante. Vamos ler com força, hein? Quem é capaz de compreendê-lo? Então, se Jeremias vai escrever isso, é porque ele sabe que é difícil de compreender o coração. Quem que vai compreendê-lo? Quem que vai compreender esse coraçãozinho aí, hein? É somente aquele que veio do alto para isso, né? Para nos ajudar, o Espírito Santo. Ele é que veio para nos ajudar a entender o que tem dentro desse nosso coração, que é falho, que é pecador, né? Nós estamos aí somente limpos, né? Através do sacrifício de Jesus, porque se não fosse Ele, a gente estava perdido. E a gente precisa todos os dias perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que está dentro do meu coração? O que eu estou fazendo que é bom para o Senhor e o que não é? E o que não for, Senhor, me ajuda a tirar isso de dentro de mim, porque eu não quero fazer nada que não seja a Tua vontade. A gente precisa orar isso todo dia, porque senão, irmãos, a gente pode cair num problema, né? Que a gente vai, igual eu falei, a gente começar a contar uma mentira para a gente mesmo. E isso é muito perigoso, porque você pode contar uma mentira 10 anos e aí depois você perceber que estava contando uma mentira para você mesmo e se voltar, né, para Deus e andar de novo nos caminhos retos. Mas você pode contar uma mentira uma semana e daqui uma semana você não acordar, você dormir de noite e no outro dia não acordar. Outro dia eu vi um vídeo desse triste, a pessoa saudável, o cara era atleta, o cara tinha uma vida saudável, fazia natação, e armazenava marmita na geladeira para a semana inteira, porque ele morava sozinho. E aí, quando veio uma noite, sentiu mal, não sabe bem o que é, mandou mensagem para um parente, que eu não lembro na história se é tia, alguma coisa assim. E aí foram ver o que aconteceu, porque ele mandou uma mensagem, não falou mais nada, chegaram lá e ele estava morto. Então, um cara saudável, tinha saúde, era atleta, fazia uma alimentação regrada, né? E aí a perícia tem que colocar, né, alguma coisa lá no atestado de óbito, né? Falaram que ele comeu um fungo por causa da armazenagem de 4 dias da marmita, né? Que se colocou no frango e morreu por causa daquele fungo. Mas a gente sabe que, na verdade, todo mundo tem um tempo determinado aqui nessa terra. Todo mundo, eu e você. Então a gente pode ver uma pessoa lá no leito de morte, com câncer terminal, e durar mais 30 anos, e a gente pode ver um cara saudável da noite para o dia ir embora. A gente não sabe. Os nossos dias estão contados, mas a gente não sabe quantos são. Mas uma coisa eu tenho certeza: a gente tem que estar preparado todo dia. Então a gente não tem que pensar assim: eu vou aproveitar mais um pouquinho, daqui a pouco eu me converto, né? Vou aproveitar mais um pouquinho, daqui a pouco eu batizo. Vou aproveitar mais um pouquinho, daqui a pouco eu ando mais certo, mas por enquanto eu vou aproveitar. A gente não sabe se amanhã, o amanhã não pertence a nós. Então isso serve para o jovem, para o adolescente de 12 anos, isso serve para o adulto de quantos anos for. Nós não sabemos. O que a gente sabe, e o que eu quero te colocar, fazer pensar nessa noite, porque eu também estou pensando nisso com muita intensidade, é que a gente precisa deixar o Espírito Santo sondar nosso coração, para que a gente tenha um coração reto diante do Senhor todos os dias, para que a gente ande, né, somente com esse coração.
E essa oração que a gente deve fazer, ela está lá em Salmos 139, eu nem ia ler, mas eu vou ler só esse texto aqui, Salmos 139, 23. Dá para colocar aí para a gente? Olha só que oração que a gente deve fazer todos os dias, ó. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, peça a Ele que te prove, porque é melhor você ser provado e talvez não passar na prova, mas ter a oportunidade de fazê-la de novo, do que você não fazer a prova e lá no final você ser reprovado, né? Então prova-me, Senhor, e conheces as minhas inquietações, né? Tá aí um texto aí, ó, para você colocar lá no seu quartinho de oração, se você tem, né, ou no seu bloco de nota. Lê ele todo dia, pedindo para o Senhor sondar você, conhecer o seu coração, para que realmente, né, você possa andar com o seu coração limpo na presença dele. Esse texto você não precisa abrir, mas lá em Hebreus 4:12, né, vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, né? Então, a palavra de Deus também é uma forma de te ajudar a alinhar seu coração. E a gente precisa ler essa palavra crendo que ela realmente é eficaz para nos ajudar, para que ela realmente é eficaz para nos mostrar o alinhamento do céu com a terra em nós. Então, nós precisamos, né, dia a dia, buscar na palavra de Deus as respostas que a gente precisa, né? Até porque Deus ele vai trazer revelações aos profetas, Deus ainda vai dar sonhos aos profetas, Deus ainda vai falar contigo, mas eu tenho uma notícia para te dar. Muita coisa que ele já falou, ele não vai falar de novo, porque está lá escrito. E a gente precisa ir lá e ouvir, né, a voz dele. E eu já ouvi isso, né, várias vezes, né, mas eu não canso de pensar nisso, e é verdade. Que a palavra de Deus, tem um pastor que fala muito sobre isso, é o único livro, né, onde o autor se faz presente. Então, você tem ali, a hora que você abre a Bíblia, né, não é igual você pegar um livro qualquer e ler e falar assim, o que o Billy Graham estava pensando quando ele escreveu esse livro. Não. A hora que você abre a Bíblia, o Espírito Santo vem, já senta do ladinho assim, ó, e fala assim, aqui, ó, eu queria falar isso com a igreja. Eu queria falar aquilo com a igreja. Eu queria falar isso com você. Eu escrevi isso aqui há 2000 anos atrás, mas eu sabia que você, 2023, no dia 19 de junho, ia ler isso, ia se relembrar disso, ia se converter de um mau caminho que você estava andando. Olha como é que o Espírito Santo é, né? Então, ele já sabia, até porque ele percorre a história, né? Antes de tudo existir, ele já era. E quando tudo isso aqui material acabar, ele ainda vai ser. Ele é. E a gente parte, né, então, para o final da mensagem. E eu gosto de pôr muita pergunta nas minhas mensagens, porque eu me pergunto, né, isso quando eu estou escrevendo. E aí eu pergunto de novo para você. O que eu tenho feito? Como eu tenho feito? E por que eu tenho feito? Na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, na minha vida ministerial. O que eu tenho feito? Como eu tenho feito? De qualquer jeito? Ou com excelência? Por que eu tenho feito o que eu faço? É para agradar aos homens ou ao Senhor? É uma pergunta que eu deixo para você nessa noite. E eu quero te pedir para se colocar de pé. Talvez você se encaixe nesse perfil, né, de se perguntar e ter algo para corrigir. Ou talvez você se encaixe no perfil daquela pessoa que fala assim, não, eu tenho feito realmente tudo isso, eu tenho caminhado, meus caminhos têm sido retos ao Senhor, porque eu tenho perguntado a Ele o que eu tenho que fazer. Então eu dou glória a Deus por você, se você está nesse caminho, né? Se você não está, né, a gente vai orar por isso também, para que o Senhor te mostre, para que você comece a pedir o Espírito Santo para te mostrar o que você precisa melhorar, o que seu coração ainda precisa corrigir, para que você seja reconhecido como foi Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus.
E existe ainda um outro grupo de pessoas que talvez você vai falar assim, mas eu não estou fazendo nada na igreja ainda. Eu não faço nada, eu só venho no culto, eu gosto do culto, eu gosto de estar aqui. Para você, eu vou te fazer lembrar da palavra dos talentos, né? Eu acredito que todo mundo que foi salvo, todo mundo que aceitou Jesus recebeu um talento. Então, se você está aqui nessa noite e creu em Jesus, você recebeu um talento. Não sei qual. Talvez você recebeu um talento para pregar, para cantar. Talvez você recebeu um talento para servir na mordomia, para ser um professor de crianças, para ser um ministro de dança. Não sei. Talvez você recebeu um talento para fazer coisas que não é dentro da igreja, mas que o Senhor vai te usar para trazer gente para dentro da igreja. Seja qual for, o talento que você recebeu, e se você ainda não está fazendo nada, o Senhor te convida a multiplicar esse talento. Porque a palavra de Deus vai dizer que, na parábola dos talentos, Jesus vai dizer que aqueles que multiplicaram os seus talentos, que fizeram bem uso daquilo que receberam, vão escutar uma palavra lá no final: servo bom e fiel. Mas aqueles que não multiplicaram receberam uma repreensão de Jesus e acabaram sendo jogados nas trevas, onde tinha choro e ranger de dente. Choro e ranger de dente é coisa muito ruim. Então eu não queria que ninguém fosse para esse lugar, ninguém mesmo, não só quem está aqui, mas até no mundo mesmo. Até porque o inferno não foi feito para o homem, mas para Satanás e seus seguidores. Mas nós temos a oportunidade de escolher. Eles não, nós temos. Então eu te dou essa opção nessa noite, Multiplique aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Se você ainda não entende o que você foi chamado, eu te convido então a começar a buscar com vontade. Não sei, procura uma pessoa, procura um dos pastores, pode me procurar, E tenta, sabe? Vai tentando. Tenta fazer uma coisa, tenta fazer outra. Mas o que eu te aconselho, Não fique parado. Não é tempo de ficar parado. É tempo de estar em movimento. É tempo de guardar a coroa para que a gente receba, lá no final, o nosso prêmio, de ter sido fiel até o fim. Então é uma reflexão, que eu estava fazendo. E para nós, que já estamos fazendo alguma coisa, que a gente possa meditar realmente no que o nosso coração tem feito, por que tem feito, como tem feito, para que a gente faça sempre com o coração reto diante do Senhor, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu vou te encorajar até a colocar sua mão no coração, sabe? Independente da posição, independente do nível que você está hoje com o Senhor, nós sabemos que nunca vamos chegar na plenitude enquanto ainda a gente estiver nesse corpo carnal. Mas quando a gente for transformado, a gente vai realmente chegar naquilo que o Senhor quer que a gente seja, o mais próximo possível da perfeição dele. Então eu gostaria de orar com você, dizendo: Pai, nós nessa noite, Senhor, de coração humilde, Senhor, de coração de servos, sabemos que nada podemos, Senhor, nada podemos, Espírito Santo, só podemos com o Senhor nos guiando. Nós não temos força para fazer se não for com o Senhor. Nós não temos, Senhor, a direção correta se não for o Senhor, Espírito Santo, nos guiando para o alvo que é Cristo. E nós não queremos nos desviar desse alvo, Senhor. Nessa noite nós nos entregamos aqui, ó Pai, como flechas, desde o menor até o maior, desde o com menos tempo de conversão até o que tem mais tempo aqui nessa noite, Senhor. Nós sabemos que aquele que está de pé, que cuide para que não caia. E se existe alguém aqui nessa noite, Senhor, que está pensando agora, eu queria fazer mais. Então que essa pessoa receba do Espírito Santo mais. Que essa pessoa receba mais da presença do Espírito Santo. Se existe alguém ainda que nem foi batizado, mas quer se batizar, Senhor, toca nessa vida agora para que ele pense assim: no próximo batismo eu quero me entregar para Jesus. Oh Senhor, se existem pessoas aqui nessa noite que começaram a refletir na sua vida e viram que existe algo para corrigir, que
que o coração ainda não está totalmente alinhado, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, no nome de Jesus, mostra o alinhamento para essa pessoa agora, Senhor, no nome de Jesus. Nos mostra, Senhor, o alinhamento que o Senhor quer que nós nos alinhemos. Nos mostra, Espírito Santo, o caminho que o Senhor quer que nós percorramos, Senhor. Nos ajuda a multiplicar esse talento, Senhor, para que lá no final, aquele que começou com 1 tenha 10, aquele que começou com 3 que tenha 20, aquele que começou com 5 tenha 50 ou mais, Senhor. Que não somente dobre, mas que triplique, quadriplique, Senhor, os dons dessa igreja, Deus. Que os dons do Teu Espírito, Senhor, se multipliquem neste lugar, ó Pai. Não para que nós apareçamos, Senhor, não. Mas para que a Tua igreja mostre a Tua glória aqui nessa cidade, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa noite. Para que o Teu nome, Senhor, o Teu nome, Jesus, seja glorificado aqui neste lugar. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, crendo, recebendo isso no nosso coração, que nós seremos cada vez mais conhecidos como o Teu servo Davi foi, segundo homens e mulheres do Teu coração, Deus. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, aleluias, que bênção. O Espírito Santo sempre tem a liberdade na nossa vida para nos mostrar a verdadeira intenção daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos. O Jonatas pregando, né? E eu me lembrei que há algum tempo atrás, uma pessoa da minha família me procurou, e essa pessoa, assim, não tinha contato com a minha família, porque meu pai teve uma discussão com essa pessoa na juventude, e a gente acabou crescendo afastado dessa pessoa. E algum tempo atrás essa pessoa me procurou no Facebook, e eu pensei, que bênção, né? E depois eu soube que essa pessoa estava querendo aliados para brigar por uma herança. E essa pessoa estava recorrendo a todo mundo eu falei, que pena, né? Eu achei que estava sendo sincera essa aproximação, mas a pessoa tinha uma outra intenção. E eu já reparti isso aqui na igreja também, que certa vez eu estava lá no Bandeirantes, tirando foto do culto, e pensei, eu vou postar. E o Espírito Santo falou para mim, qual é a intenção de postar essa foto? É para glorificar o meu nome? Ou talvez para mostrar o quanto a igreja está cheia? E o Senhor me deu a oportunidade de refletir antes de mostrar aquela foto. Então, que o Espírito Santo tenha liberdade para chamar a nossa atenção, nos mostrar, amém? Que nada do que a gente fala tenha algo por trás, tenha algo para ganhar alguma vantagem, fazer alguma coisa. Que nós venhamos sempre ser sim, sim, não, não. Amém? Tem alguns avisos aqui nessa noite. Primeiro, é que sexta-feira seria o culto de mulheres, toda terceira sexta-feira do mês é o culto de mulheres, só que nesse mês a gente vai fazer na quarta sexta-feira, porque vai ser o dia da EBF, e isso, no final eu vou reforçar sobre a EBF, mas o culto de homens permanece nesse sábado agora, então no sábado às 7h30 vai ter culto de homens, e o culto de mulheres será na próxima sexta-feira, amém? Outra coisa, domingo de manhã, tá? Vai começar uma classe que é um desejo do pastor, assim, um sonho que tinha no coração dele há muito tempo, que é uma classe de integração para novos membros. Aquelas pessoas que chegaram com menos de um ano para cá e querem entender um pouco mais sobre a nossa igreja, querem entender sobre os ministérios, como a Igreja do Nazareno pensa, né? Então, se você está chegando e você ainda não está matriculado nessa classe, se você ainda não recebeu o comunicado, você pode procurar a Grace, pode me procurar. Vai começar domingo agora. E eu quero fazer um convite aqui. Você que tem vindo e não sabe, não decidiu ainda se vai ficar, eu quero te convidar, mesmo assim, para participar nesse domingo de manhã e para você ver. Talvez realmente você vai falar assim, não, a Igreja do Nazareno não é para mim. Mas eu quero te convidar, te dar essa oportunidade. E assim, vai ser algo ministrado pelo pastor Everton. E vai ser algo muito bom. Então você é mais do que convidado para estar nessa classe no domingo de manhã. E o último aviso é que sexta-feira, dia 21, vai ser a nossa EBF, das 9 às 15, amém? Eu louvo a Deus, porque já é a sexta EBF que nós fazemos aqui. A Igreja do Nazareno tem, acho que 12 anos aqui.
Mas quando nós chegamos, nós fizemos a primeira EBF. Pela graça do Senhor, o Senhor, né, me colocou na frente. E eu lembro que eu falei assim, a primeira eu vou estar fazendo, a segunda não. E a segunda acabei fazendo também, a sexta EBF. E somente 2 não estive na frente da EBF. Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. Cada EBF tem sido melhor que a outra. Cada uma nós temos tido recorde de crianças. E nesse ano a gente vai realizar um sonho que eu tinha lá no começo, que é de dar almoço para as crianças também, café da manhã, porque é para a gente ficar um dia todo, né? No começo a gente não tinha cozinha, e agora a gente tem uma estrutura muito boa. Então esse vai ser o primeiro ano que nós vamos fazer praticamente um dia inteiro. Então tragam os seus filhos, sobrinhos, vizinhos, né? Nós estamos orando, estamos preparando com muito carinho, estamos estudando há muito tempo mesmo, para que as crianças sejam tocadas pelo Espírito Santo, amém? Para que não seja só um momento de recreação, mas que nós venhamos pregar o Evangelho e que eles venham receber o Espírito Santo. E reforçando, eu glorifico a Deus pelo culto infantil, tem sido algo maravilhoso, algo que o Senhor tem provado que é dele mesmo. Algum tempo atrás o Senhor tinha colocado isso no meu coração do culto infantil, e eu pensava, Senhor, envia alguém para fazer, e aí eu me deparei com uma frase que eu digo para muitas pessoas: se você está vendo um problema, e se você está vendo algo para fazer, e não tem ninguém para fazer, é para você fazer. E eu me coloquei à frente, e muitas pessoas abraçaram isso comigo, e eu louvo a Deus, tem sido uma bênção. Eu me lembro que antes de repartir esse projeto com as irmãs, minha família e eu, nós fizemos uma viagem, né, de férias, e uma irmã falou assim: pastora, eu tive um sonho, eu estava em Portugal, tive um sonho, a senhora estava num lugar com muita criança, e as crianças ficavam todas calmas. E eu falei, glória a Deus, porque eu pensei, Senhor, como que eu vou colocar tantas crianças com faixa etária diferente e elas vão ficar quietas ouvindo a palavra? E aí quando ela falou disso, eu falei assim, Deus tem um projeto. Ela falou assim, então eu estou com você, eu não sei qual que é, mas eu estou aqui para ajudar. E essa irmã tem ajudado, e muitas outras irmãos também. Então eu glorifico a Deus, porque eles têm ficado quietinhos, calminhos, idades diferentes, nós conseguimos ministrar a palavra de uma forma lúdica. Eles ouvem todos juntos, e os menores depois, eles trabalharam de outra forma. Louvado seja o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus, tem sido uma bênção. E se alguém tem dito algo diferente, é uma malequita que está por aí, porque o culto de crianças tem sido uma bênção. Eu glorifico a Deus por isso. Então, traga suas crianças, que o Senhor abençoe sua vida. Se você está escalado para trabalhar, venha com alegria, pode se arrumar, fazer uma maquiagem mais descontraída, para que a gente faça tudo para a honra e glória do Senhor, amém? Acho que não tem mais nenhum aviso não, né? Foi dado tudo, todos, né? Amém, pastores? Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua vinda. Você, visitante, essa é a casa do Pai, é a sua casa. Fique à vontade, que esse lugar aqui é seu, amém? Pai, nós te glorificamos, Senhor, por esse privilégio de estar aqui na sua casa, Pai. Nós te louvamos, Pai. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, a EBF, que o teu nome seja exaltado, Senhor. Pai, que não haja nenhum problema, Senhor. Pai, que todas as crianças venham ser tocadas por Ti. Espírito Santo, nós clamamos pela Tua presença, pelo Teu agir em tudo que for feito aqui, Senhor. Pai, porque a nossa intenção, Pai, como foi dito na palavra, é glorificar o Teu nome, Pai. Cubra cada criança, cada pessoa que vai trabalhar com o Teu sangue, Senhor. Oh, Pai querido, que nenhum impedimento, Senhor Jesus, possa chegar, Senhor, até esse evento, até esse lugar, Senhor, porque é para a Sua glória. Despede cada um dos Teus filhos em paz, Senhor, para suas casas. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo reine em cada coração, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.